Mãos Unidas. Leitor amigo, Mãos Unidas é o título do volume despretensioso que lhe oferecemos a generosidade, buscando-lhe a companhia para nossas reflexões com a doutrina espírita à luz dos ensinamentos do Cristo de Deus. Escolhemos semelhante legenda, recordando que de mãos unidas às mãos mediúnicas, escrevemo-lo, e de mãos unidas às nossas, temos a bondade de sua atenção voltada à nossa tarefa em comum. Mãos unidas. Tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiríamos alcançar as realizações do trabalho e do estudo que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Emmanuel, Uberaba, 17 de abril de 1972. Mãos Unidas. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos remete à vida presente e à vida futura. Vamos falar um pouco hoje do livro Mãos Unidas, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não sem antes pedir o amparo e a proteção dos mentores espirituais, que possam nos iluminar, nos fortalecer e nos intuir nas palavras, para que possamos deixar esta mensagem consoladora e reconfortadora nos dias de hoje. Então, nosso tema de hoje, do livro Mãos Unidas, no corpo. Há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Leve observação, porém, nos fará lembrar a importância da vida física. Disse muitas vezes que o corpo é adversário do espírito. Contudo, é no corpo que dispomos daquele bendito anestésico do esquecimento temporário com que a cirurgia da vida, nos hospitais do tempo, nos suprime as chagas morais, instaladas por nós mesmos no campo íntimo. Nele, reencontramos os desafetos de passadas reencarnações, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações do grupo de serviço para a quitação necessária de nossos débitos. Perante a lei que nos governa os destinos, com ele entesouramos, a pouco e pouco, os valores da evolução e da cultura. Auxiliados por ele, perdemos os derradeiros resquícios da herança animal, que carregamos por força da longa vivência nos reinos inferiores da criação. A fim de que nos elevemos nos topes da inteligência, integrados nele, é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza, ante a glória espiritual que a todos nos aguarda no infinito, na condição de filhos de Deus. E, finalmente, é ainda no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da terra, que nos presidem o estágio no plano físico, habilitando-nos para a aquisição dos mais altos títulos na escola da experiência. Meditemos em tudo isso e saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina, século após século, existência após existência, e dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida espiritual. Ora, meus irmãos, o corpo físico é o instrumento do espírito. É a escola da vida. É nele em que nosso espírito vai se burilar
dia após dia. E estamos aqui reencarnados num processo de vivência, reencarnados para aprendermos a conviver dia após dia, uns com os outros. É na família, é no grupo que estamos inseridos, com as pessoas às quais pedimos a oportunidade para reiniciarmos a caminhada a cada reencarnação. A vida do corpo físico precisa estar sendo cuidada. Para que possa o espírito estar são, o corpo precisa estar são. Porque a doença que se instala muitas vezes no corpo físico também começa no corpo espiritual. As sensações, os pensamentos que atraímos, instalamos doenças físicas. Então é preciso o equilíbrio entre ambos. É preciso que nós possamos estar em sintonia com as forças do bem. E para isso, meus irmãos, além do pensamento, é preciso atitudes no bem. Atitudes desde o asseio do nosso corpo físico, da alimentação adequada para ele, tal como um motor que funciona com determinado combustível, se colocarmos o combustível errado, automaticamente terá problemas mecânicos. Assim o nosso corpo. É um mecanismo que sobrevive com o combustível da fé, da confiança, da esperança, do amor próprio. Assim como o Mestre Jesus nos ensinou que devemos amar o nosso próximo a nós mesmos, ele nos dá uma condição para esse amor. Amar a si. E amar a si implica neste tratamento, neste amor pelo nosso corpo. Seja ele como for, porque foi assim que o pedimos a Deus. Então, meus irmãos, é preciso crer, é preciso confiar na providência divina. É preciso a aceitação do corpo para que o espírito também esteja nesta sintonia. E diante dessa aceitação, a resignação, a tolerância, compreender as capacidades do nosso corpo, até onde podemos sacrificá-lo e até onde precisamos para que ele possa comportar e suportar a vida do espírito. Todos nós somos caminheiros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 11, tem uma parte que fala cuidar do corpo e do espírito. Se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali um manual da vida física. Assim como qualquer aparelho eletrônico que nós compramos, qualquer equipamento, seja ele qual for, ele vem com um manual. E nós temos o nosso manual. Tivemos várias maneiras, tivemos várias escolas, vários ensinamentos que nos foram trazidos desde Moisés, com as tábuas dos 10 mandamentos. Ali já traz para nós os ensinamentos de como vivenciar o nosso dia a dia, como cuidar de nós mesmos para cuidar do outro. Aí vem Jesus e nos traz nos seus evangelhos, nos seus ensinamentos, todas as leis de como nós devemos proceder para conosco, em primeiro lugar, para com o próximo, para com Deus e para com as coisas como elas se apresentam para nós. Tudo está neste manual, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós seguirmos, teremos ali os ensinamentos, teremos ali
como proceder em cada dificuldade, como proceder em cada reencontro com almas que estão junto conosco na caminhada. Ali nós encontramos as palavras certas. Temos as obras da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, onde os Espíritos esclarecem a Kardec cada dúvida, trazendo também ensinamentos que são fundamentais para a nossa vida. Basta que busquemos, meus irmãos. Temos dúvidas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Mas temos também muitas alegrias, temos muitas coisas a agradecer. O simples fato de estarmos caminhando lado a lado junto com aqueles a quem estamos presenciando na vida presente, já é motivo de agradecimento. Não sabemos quem são, mas a nosso espírito sabe. E eles também sabem o porquê estamos juntos. Deus é bom, Deus é justo. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, assim como nós somos colocados também no caminho dessas pessoas para nos aperfeiçoarmos uns aos outros, auxiliando-nos nesta caminhada. Nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do Pai. E Ele, na sua infinita bondade, nos deu a oportunidade de reencarnarmos no corpo físico, como diz aqui na obra Mãos Unidas, existência após existência, dia após dia. Sempre a oportunidade de recomeçar. O que não podemos é perder essa oportunidade com a maceração do corpo, maltratando o nosso corpo, como eu disse, com o combustível errado, porque a doença física se instala também pelo erro, pela falta, pelo excesso. Não é só a falta, o excesso também prejudica o corpo físico. E se instalando a doença no corpo físico, automaticamente nós prejudicamos o nosso espírito. Adoecemos o nosso espírito, adoecemos o nosso perispírito e acabamos atrasando a nossa evolução. Precisaremos reencarnar talvez quantas vezes ainda? Não sabemos quantas reencarnações já tivemos, mas o nosso espírito sabe. Então vamos dar a oportunidade a ele de crescimento, de evoluir, de se estar no lugar certo, com as pessoas certas e fazer o que é certo. Entre outras obras, temos as leis morais, temos oportunidades também na Gênese. Lá no início da criação, Kardec nos esclarece os porquês. No livro Céu e Inferno, temos o Tribunal da Consciência, no seu capítulo 7º, deixa claro que tudo o que fizermos ficará gravado na nossa consciência. Não seremos acusados daquilo que fizemos. Nós mesmos é que teremos que tomar consciência dos nossos erros. E aí entra o cuidado com o corpo físico, que é a morada do Espírito. Façamos essa análise dia após dia. Façamos uma reflexão ao nos deitar para repousar o corpo físico. Peçamos a oportunidade a Deus de que o nosso espírito possa estudar, possa estar com aqueles a quem precisa buscar mais conhecimento, possa trabalhar na seara bendita, doando energia, porque o espírito não dorme. O espírito vai ao encontro daqueles a quem precisa. Então, meus irmãos, é na oração, é nessa conversa íntima com o Pai
que nós entregamos. Enquanto o corpo adormece, enquanto o corpo descansa, o nosso espírito trabalha. Não percamos essa oportunidade. Entreguemos ele nas mãos do Criador. Entregamos eles nas mãos dos benfeitores espirituais, que o nosso mentor espiritual possa conduzi-lo na seara bendita para o trabalho, para o socorro daqueles que precisam. E assim estaremos confiando na providência divina, que nos fará crescer, evoluir e prosperar física, moralmente e principalmente espiritualmente. Nessa caminhada, todos somos filhos do Pai. Nesta caminhada, todos estamos juntos. Mas para que possamos estar juntos, é preciso cuidar do eu interior. Lembrando sempre a frase do Mestre: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a ti é amar o corpo, para crescer, evoluir o espírito. Que essa luz, essa paz que nos envolve, possa estar nos nossos corações, fortalecendo sempre mais a união entre o corpo e o espírito, buscando em Jesus, nos seus ensinamentos, no nosso manual da vida diária, Evangelho segundo o Espiritismo, a força necessária, a coragem de estarmos cada vez mais evoluindo espiritualmente. Muita paz e muita luz, meus irmãos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos o amparo e a proteção dos mentores espirituais que nos iluminam, nos fortalecem, nos intuem. Nesse momento de reflexão, desse reencontro com a nossa intimidade, fazendo-nos conhecedores da verdade libertadora, fazendo-nos conhecedores da fé raciocinada, mas principalmente nos dando este consolo que tanto necessitamos nesses momentos turbulentos, pedindo o amparo e a proteção para que possamos estar sempre reunidos em Teu nome, Senhor, com muita luz e muita paz no coração. Que assim seja. Graças a Deus.